Pessoal, aqui é Dani Barbosa e o Colhendo Histórias de hoje nós vamos falar sobre o Césio 137. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é Césio 137? Então senta aí e vamos colher histórias. Mas antes, curta o nosso canal, comente e compartilhe nossos vídeos. Primeiro eu vou falar a parte científica, né? A parte química do que seria o Césio 137. O Césio 137 é um isótopo radioativo, resultante da fissão de urânio ou plutônio. Ele é usado em equipamentos de radiografia. Então, nós vamos falar sobre o acidente que aconteceu em Goiânia. O ano era 13 de setembro de 1987. Os amigos Wagner e Roberto entraram num prédio abandonado, que era uma clínica médica, à procura de coisas para vender. Eles encontraram um aparelho de radioterapia e levam parte desse aparelho para desmontar. Já na casa de um deles, ali começa todo o processo de abrir aquele equipamento, sem eles terem a mínima noção que naquele momento eles já estavam sendo contaminados pelo césio, né? E eles abrem né, a parte desse equipamento, e esse equipamento fica na casa deles do dia 13 ao dia 18 de setembro. Esse meio tempo, o Wagner começou a sentir reações, começou a passar mal, ter diarreia, sentir fraqueza. Depois o Roberto também começou a sentir mal. Eles não faziam a ideia, né, que esse mal seria daquela peça, né, que eles pegaram. Nesse momento, né, depois desses 5 dias que esse equipamento essa peça estava na casa de um deles, se passou 5 dias e eles vendem essa peça para o Ferro Velho. O Ferro Velho era do senhor Devaí Ferreira. E lá, né, nesse Ferro Velho, o equipamento é desmontado de vez. O seu Devaí, ele fica encantado, porque à noite, aquele pozinho, né, aonde ficava o pozinho, começa a brilhar, uma luz muito bonita, um azul, né, e ele fica encantado pelaquela luz, né. Então ele resolve ficar com a peça, né, e com o passar dos dias, né, o seu Devaí, fascinado pelo brilho, né, aquele pó brilhante, começa a mostrar para todo mundo aqui no Ferro Velho, né, todo mundo que aparecia lá ele mostrava, né, aquela luzinha brilhante, né, o quanto ele ficou apaixonado. Ele falava, falas dele, né, que ele se apaixonou pelo brilho da morte, né, isso mais tardio, né, porque até então ele não fazia ideia que aquilo poderia ser tão prejudicial e tá contaminando todo mundo ali. Ninguém fazia ideia, né, dessa situação. A esposa do seu Devaí, a Maria Gabriela, ela também começa a mostrar a todos que vão na casa dela o tal pó brilhante, né? O Oderson Alves, que era irmão do seu Devaí, foi uma das vítimas do césio. Ao colocar o pozinho na mão, ele fez esse movimento, ele esfregou, né, o pozinho na mão, né, o que ficou com a mão totalmente afetada, né, e com isso ele acabou contaminando outras pessoas, porque ele saiu dali, foi trabalhar, ele trabalhava em ônibus e ali ele saiu contaminando outras pessoas, porque não fazia ideia que aquilo era altamente, né, ia se contaminando assim, né. O outro irmão do seu Devaí também teve contato com o césio, né, que era o Ivo. O Ivo, uma dessas visitas, ele gostou daquela luzinha e queria levar, né, aquele pozinho brilhante para casa para mostrar nos filhos, né? Então ele leva numa caixinha de fósforo e leva para casa. Chegando em casa, a filhinha dele, a Leide, de apenas 6 anos, ele faz uma surpresa para a filhinha e mostra aquela luzinha, né, aquele pozinho brilhante, né, fala que o pai dela é mágico, né, fica toda encantada e fica brincando com aquele pozinho, botando a mão naquilo, né,
E nisso a mãe dela chama ela para jantar, ela com aquela mão suja do pó, né, do Césio ali, ela põe a mão num ovo cozido e põe na boca e come, ela acaba ingerindo, né, aquele pó, infelizmente. Então, pouco tempo depois, né, dela se alimentar com aquele ovo cozido, tadinha, ela começa a passar mal, sentir, né, um mal-estar, como se estivesse intoxicada mesmo, né? O pai vai numa farmácia, compra medicação que poderia dar nela, e nisso começa assim um contágio, porque todo mundo começa a ter contato com aquele pó ali, né? E vai um contaminando o outro ali sem saber a proporção que isso se daria. Ninguém imaginava que aquilo poderia ser venenoso, né? Não imaginava, não tinha essa noção, né? E no dia 27 de setembro, a Maria Gabriela, esposa do seu Devaí, ela preocupada porque já vem vários dias passando mal, né? Até então eles achavam que poderia ser intoxicação de alguma carne, de alguma coisa que eles comeram, e eles não melhoram, né? E ela, em conversa com a sua amiga Santana, ela começa a achar, né, que poderia realmente ser aquele pó, aquela luzinha, né, aquele pó brilhante, que pudesse estar fazendo eles passarem mal, porque desde quando aquela peça apareceu no ferro velho, eles vêm passando mal, né, e não melhora. Então o que ela faz? Ela pega essa peça e põe num saco, né, e vai dentro do ônibus, contaminando outras pessoas ali, né, sem ter noção, e vai na vigilância sanitária. Quando chega lá, ela explica o que está acontecendo, né, mostra a peça, e essa peça fica lá na vigilância sanitária dias ali numa cadeira, sem ninguém botar a mão, não dando assim importância, ou talvez sem ter um pouco de conhecimento do que aquilo poderia ser, né. E ficou ali, dias ali, só depois que foram ver que era uma coisa mais grave. Então, assim, dias, né, depois desse acontecimento, dela ter deixado essa peça lá na vigilância sanitária, o físico Walter Mendes, ele procura a família, né, ele vai ao encontro, né, de ver o que estava realmente acontecendo ali, e procura a família do Devaí. Aí ele leva um medidor de radioatividade, que dispara quando passa, né, por alguma coisa que tem alguma radiação, né? E quando ele passa pela a menina Lady, né, que era sobrinha do Devaí, aquele equipamento dispara, ou seja, ela estava com alto índice de radiação nela, né? Aí realmente ele viu que tinha alguma coisa ali, ele alertou a vigilância sanitária. Nisso foi decretado, né, uma situação de emergência, né, porque o negócio realmente ficou bem perigoso, né. As vítimas do Césio, elas foram retiradas de suas casas na madrugada, né, foram levadas ao Estado Olímpico de Goiânia. Lá passaram por toda uma triagem, mas sem ter uma explicação direita do que estava acontecendo, porque não tinha, né? Aí passaram por um monte de exames, os mais infectados, né? Que tiveram um índice mais elevado de radiação. Eles saíram de Goiânia e foram se tratar no Rio de Janeiro. Foram a Maria Gabriela, esposa do seu Devaí, a menina Lady, né, de 6 anos, e os dois empregados do ferro velho também foram se tratar no Rio. E então, assim, foi uma situação que ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, né? As pessoas foram retiradas das suas casas, foram levadas para um lugar para serem examinadas, passaram por toda uma triagem, pessoas tiveram suas roupas. Eu assim, tem no YouTube, tem várias reportagens, depois vocês podem pesquisar sobre o Césio, sobre esse caso que na época foi muito falado, e esse caso não pode cair no esquecimento, porque eu acho que faltou muito respeito com essas pessoas, pelo que eles passaram, né, de ter um mínimo de explicação do que realmente estava acontecendo, né. O filho da Santana mesmo, ele saiu de lá, depois desse centro de triagem, só com uma cuequinha, porque a roupa dele estava toda contaminada, toda cheia de radiação. Então, assim, foi uma humilhação muito grande que essas pessoas passaram, né? De não poderem mais entrar nas suas casas, porque não podia entrar, estava tudo com radiação. Teve um cachorrinho que teve que ser sacrificado porque ele estava com radiação também. Então foram coisas assim, sabe, muito mal explicadas, muito mal, um pouco de acalento para essas pessoas, porque foram pegas assim sem entender o que estava acontecendo, né?
tipo policiais, bombeiros que foram ajudar a isolar a área toda contaminada, também não foram informados para eles o que eles estavam fazendo ali. Simplesmente foram passados para eles que era um vazamento de gás. E eles também estavam sendo contaminados ali, porque não estavam usando uma roupa especial para estar ali, né? Só depois que ficaram sabendo. Então, uma situação, assim, para mim, totalmente de descaso, né? De faltar com respeito com o próximo ali. Pelo menos falar a verdade que realmente estava acontecendo, até para eles se protegerem, né? Então foram dias dessa descontaminação, de coisas que foram retiradas da casa, seus pertences, foram tudo guardados em tonéis, né, para não passar radiação. Hoje estão tudo enterrados, né, estão no subsolo, que vão ficar ali durante anos, porque a radiação ainda continua ali. E uma situação assim, né? E o que acontece? No dia 24 de outubro, Leide e sua tia Maria Gabriela, infelizmente, morrem. O caixão delas é de chumbo, né? E muitos moradores, porque aí elas foram enterradas, né, em Goiânia. Muitos moradores dali não queriam nem que elas fossem enterradas ali. Foi, assim, uma coisa extremamente dolorosa para a mãe, né? Porque ter que ver sua filhinha de 6 anos ser enterrada e não poder nem botar a mãozinha nela, nada. Foi um caixão totalmente lacrado, né? Um caixão de chumbo. E as pessoas não queriam que fosse enterrada ali, né? Houve vandalismo, quebra-quebra, porque não queriam que elas fossem enterradas ali. É uma situação totalmente triste, né? E elas estão enterradas hoje lá, não só elas duas, mas como também o Israel e o Adilson, que eram os 2 empregados do Ferro Velho, também vieram morrer dias depois e também estão enterrados lá. Assim, uma situação muito triste. Essas foram as 4 mortes da época, né? Então, assim, toda essa situação que aconteceu em 87 é uma situação muito triste, né? E todo o psicológico não só a saúde, mas o psicológico dessas pessoas ficaram totalmente afetado, né? O seu Devaí, ele não morreu na época, ele ainda ficou 7 anos e morreu de cirrose, porque aquilo afetou ele começou a beber demais. O Ivo, irmão dele, que era o pai da Leide, ele morreu, ele veio fumar vários maços de cigarro por dia, né? Acho que ele se sentia de certa forma culpado pelo que aconteceu com a filhinha dele, né? E é triste, porque eu vejo que até hoje as vítimas não têm uma resposta em relação a isso, né? E esse foi considerado o pior acidente radiológico do Brasil, no qual teve 4 mortes, 151 contaminados graves, um total de 1.143 pessoas afetadas, né? E hoje a medicina, médicos falam que, sim, não diretamente, isso quer dizer que as pessoas que foram afetadas pelo césio vão ter câncer em algum momento e vão passar por uma situação dessa. O que pode acontecer é o fato de isso ter aumentado o risco deles desenvolverem uma doença ao longo da vida deles, por causa do contato com o césio, né? Mas diretamente não tem como culpar o césio das mortes que vieram depois disso, né? Agora, sim, eu vou falar alguns fatos aqui, né? Porque a questão por que aquele aparelho estava lá, abandonado, né? Se era um aparelho de radioterapia, não deveria estar ali naquela clínica, né? Que já tinha sido desativado, estava ali abandonado e o equipamento ali dentro, né? Eu acho que isso ainda até hoje não tem uma resposta fixa. Eu vou falar algumas coisas que falam, alguns vídeos que eu vi, de alguns relatos, né? Então, assim, os 3 médicos responsáveis pela clínica abandonada, um físico e o dono da clínica, né, que era o dono do espaço ali, eles foram condenados por homicídio culposo, 3 anos e 2 meses de detenção, no qual não ficaram presos, né? O físico que trabalhou nessa clínica, que era o Flammarion Goulart, não sei se estou pronunciando certo, ele alega que esse equipamento não estava lá. Quando foi desativado, né, essa clínica,
esse equipamento não ficou ali. Esse equipamento foi para um hospital onde ele trabalhava. Ele disse que viu esse equipamento lá. Agora, assim, essa alegação ele fala anos depois, tá? Anos depois do acontecido que ele veio falar isso. Mas é estranho, porque se o equipamento foi retirado daquela clínica, foi para o hospital e depois voltou para a clínica abandonada, então assim, é uma conta que não fecha. É estranho, né? No mínimo, não dá. Eu não consigo entender o porquê. A questão é assim, é que a gente fica tentando analisar por quê? Se tinha saído, por que voltou? Então assim, até hoje não tem uma resposta. Hoje, as vítimas do Césio 137 lutam por justiça. Gente, é quase 35 anos, né? Porque foi em 87, é quase 35 anos. Então assim, ainda existe muitos pontos soltos. As vítimas esperam alguma resposta até hoje, porque não tem uma explicação. E até para serem indenizadas, porque eu acho que o que eles passaram, tanto no físico e no psicológico, é uma coisa que afeta para a vida inteira, né? E eu não vejo, sinceramente, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu vi, um acalento realmente para essas pessoas, né? Uma indenização realmente. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para não deixar essa história morrer. Tem um filme que foi feito alguns anos depois sobre o Césio, que é o Pesadelo de Goiânia, né? Césio 137, Pesadelo de Goiânia. Se vocês tiverem interesse, tem no YouTube, vocês podem ver. Conta bem assim uma história de como foi toda a situação que se passou em relação ao Césio. Então assim, depois deixem aqui nos comentários se vocês já ouviram falar sobre o Césio 137, se vocês já tinham ouvido falar nessa história, e que eu acho de muita importância a gente estar passando isso cada vez, estar sempre falando, não deixar realmente essa história morrer, porque eu sou leiga, eu poderia estar sendo contaminada também sem saber, porque eu não conhecia, né? A gente não sabe, né? Então assim, para mim foi muita negligência, muito descaso de muita coisa, né? Porque um equipamento de suma importância ali, que poderia realmente causar um perigo tão grande, o que estava fazendo ali, né? É uma coisa que para mim ainda não tem esse entendimento, não tem uma explicação, né? Então, comentem aqui, né? Sobre esse caso, o que vocês acham desse caso, se vocês já tinham ouvido falar, e compartilhe o nosso vídeo para a gente cada vez mais ter mais essa interação. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.